mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Quem faz essa pergunta não sou eu, mas sim o subtítulo da edição brasileira do livro Realismo Capitalista, do britânico Mark Fisher. E é com esse questionamento um tanto sombrio que começamos a conversa de hoje, lendo as seguintes matérias. Desmatamento na Amazônia avança em áreas de conservação estaduais. Quem publicou isso aqui foi o Jornal Nacional no dia 27 de maio. Como a visita de Elon Musk impacta os planos para a Amazônia Digital? Isso aqui foi a Forbes no dia 21 de maio, uma semana antes. A BBC News publicou: mudança climática, abre aspas, é agora ou nunca, para evitar a catástrofe, diz novo relatório. Óbvio para alguns, mas não tão óbvio assim para outros, esses três textos se interligam e se interligam de maneira forte. E é exatamente sobre como assassinar bilionários ao redor do mundo afora talvez seja uma das melhores formas de salvar o planeta atualmente que vamos conversar hoje. Mas é claro que não com essas palavras. Que o projeto do governo Bolsonaro é um projeto de destruição e incompetência, a gente sempre soube. Basta lembrar da infame fala de Ricardo Salles na reunião ministerial em 2020, quando ele ainda era ministro do Meio Ambiente. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Pois é, o negócio é que ano após ano as coisas vêm piorando gradativamente, ao ponto de parecer que estamos chegando no ápice de algo que, bem, se depender da segurança do nosso Estado Democrático de Direito, pode estar só no começo. No último 27 de maio, o Jornal Nacional transmitiu uma reportagem denunciando o avanço de atividades criminosas em áreas de conservação ambiental, no Mato Grosso. Isso na única reserva extrativista do estado, a Guariba Roosevelt. As imagens de satélite mostram um avanço do desmatamento no entorno e dentro da única reserva extrativista de Mato Grosso. A reportagem continua, explicando que as últimas operações do IBAMA encontraram vestígios de grilagem de terra e exploração ilegal de madeira em mais de 2,5 mil hectares dentro dessas unidades de conservação. Tudo isso muito perto da terra indígena Cauá-Riva do Rio Pardo, que abriga um dos povos mais isolados da região. Além disso, a sede da Associação de Extrativistas da reserva também foi um alvo de incêndio criminoso. A gente vem sofrendo pressão de madeireiros, de invasores, que fala que aqui não tem resex, aqui não tem resex, aqui não tem uma demarcação, então a gente quer a regularização fundiária do nosso território. A situação é grave, a situação é absurda, mas no Brasil de hoje é uma situação corriqueira. Apenas 2 semanas antes da veiculação dessa reportagem, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, publicou uns dados um tanto quanto alarmantes. Só no último ano, o desmatamento na região amazônica brasileira aumentou 54%, atingindo o pior resultado em 15 anos. Esses 54%, de maneira mais específica, equivalem a 1.197 km² de floresta desmatada. Só para vias de comparação, é como se a cidade inteira do Rio de Janeiro tivesse simplesmente sumido do mapa. As coisas ficam ainda mais interessantes quando analisamos o gráfico publicado. A gente percebe que a partir de 2020, coincidentemente o mesmo 2020 da já citada reunião ministerial, é quando esse aumento no desmatamento não apenas cresce absurdamente, como cresce sistematicamente. É literalmente uma escadinha se você parar para ver. É uma situação muito alarmante e está praticamente sem freio nenhum, ao ponto de que o Ministério Público Federal está processando o governo, a FUNAI e o IBAMA por literalmente incompetência no combate ao desmatamento e a proteção de povos indígenas no sudeste do Pará, por exemplo. E é nesse maravilhosamente caótico cenário brasileiro que um anjo aparece, não é mesmo? Pelo menos é o que a Forbes e outros veículos jornalísticos parecem pensar da recente visita de Elon Musk ao país na última semana. Se liga no subtítulo dessa matéria aqui. Abre aspas. Serviço de internet via satélite da Starlink permitirá o monitoramento ambiental da região amazônica. Nem é como se a gente já tivesse alguns órgãos que fazem esses trabalhos de monitoramento, não é? O próprio IMAZON vem fazendo isso, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial também, e muitos outros. O problema é que os dados divulgados parecem não corroborar com o mito de que a Amazônia tá bem, tá legal e tá bacana, como o presidente adora afirmar, inclusive entrando em contradições com os próprios aliados. E mesmo com uma proposta muito boa até de usar satélites da Starlink para conectar mais de 20 mil escolas rurais na região amazônica para ajudar nesse monitoramento, não vou mentir, gostei dessa ideia, a tal parceria, pelo menos até o momento, não apresenta nenhum contrato. Zero. Não existem valores e nem dados formais sobre como essa parceria seria viabilizada no país.
nem quais contrapartidas seriam necessárias para essa empreitada. É tudo muito vago, e eu odeio alimentar teorias da conspiração, mas sejamos sinceros, o homem mais rico do mundo, e que também é o dono da Tesla, também é o cara que declarou abertamente que os Estados Unidos iriam dar golpes em quem eles bem quisessem quando o Evo Morales retornou à Bolívia em 2020, após um golpe militar no ano de 2019. Só uma curiosidade aqui, só a Bolívia possui 30% de todo o lítio presente no mundo, e junto com o Chile e a Argentina, são os 3 países formados o chamado Triângulo de Lítio da América do Sul. A gente não vai aprofundar tanto nesse assunto aqui, mas eu acho que já ficou claro onde eu quero chegar. Se você quiser saber um pouco mais do porquê do lítio ser tão importante para a fabricação de componentes elétricos e de como isso afetou a política boliviana nos últimos anos, a Associação dos Engenheiros da Petrobras publicou um texto sobre, lá em novembro de 2019, do qual o título é bem autoexplicativo, eu diria. E é por essas e outras que eu gosto muito de quando a quase sempre maravilhosa Rita Von Hunt diz que o conceito de desenvolvimento sustentável, na real mesmo, é um oxímoro. Mas aí você me pergunta, o que diabos é um oxímoro? É basicamente uma ligação paradoxal entre duas ideias antagônicas, que não fazem sentido juntas. Não, eu não estou falando que é impossível se produzir algo sem se tornar o anticristo da natureza. Na verdade, campanhas como a Brasileiros pelo Brasil, do Banco do Brasil, são um ótimo exemplo de desenvolvimento sustentável e responsável, uma vez que o Banco do Brasil faz uma ponte entre produtores rurais de núcleo familiar e as famílias em estado de vulnerabilidade social que precisam desses alimentos. Projetos de incentivo fiscal, como o Floresta Mais Amazônia, também têm sua importância, mas são sempre pensados num escopo menor, voltados à agricultura familiar ou às vezes nichados demais, porque caso contrário, eles esbarrariam, uma hora ou outra, nos ideais de capitalização absoluta. Quando você maximiza essas iniciativas, você percebe que nenhum desenvolvimento é sustentável quando pensado dentro da lógica do capitalismo. Mesmo as campanhas de combate ao desperdício são erradas desde o princípio, uma vez que o maior consumidor de água no mundo, de acordo com a ONU, é a indústria agropecuária, por exemplo, fazendo com que todo o seu esforço de tomar banho mais rápido seja muito útil para economizar na conta do final do mês. Mas isso não salva o mundo. A culpa não é sua do mundo estar acabando, porque você não tem dinheiro para acabar com o mundo. A gente sabe que um número exorbitante da população brasileira vive com menos de R$500 por mês, e com menos de R$500 por mês você não compra e cozinha alimentos para todas as refeições, você usa roupas de parentes, primos, irmãos, e provavelmente máquina de lavar é um luxo ao qual você não tem acesso. E o pior é que quanto mais se demora para adotar, de uma maneira efetiva, políticas sustentáveis em escalas relevantes, o tempo realmente parece estar acabando. Pois é, o último relatório dos integrantes do painel intergovernamental sobre as mudanças do clima, o IPCC, na sigla em inglês, revelou que nós temos apenas até 2025 para reduzir drasticamente a emissão de CO2 no mundo, até que seja tarde demais. 3 anos. 3 anos. Ainda de acordo com o relatório, o custo não seria alto, mas a mobilização em compensação deverá ser gigantesca, o que sinceramente não está acontecendo. Basta olharmos para as recentes ondas de calor que atingiram o Canadá no passado, Bangladesh esse ano e um aumento considerável nas inundações na Europa nos últimos meses. E deixando de lado esse sentimento de realismo capitalista analisado pelo Mark Fisher, citado no início do vídeo, esse sentimento de que não há escapatória ao capitalismo, de que estamos condenados, conseguimos pensar em perspectivas mais radicais e até plausíveis. Como dito pelo professor Eduardo Viveiros de Castro em 2013, numa entrevista que ele concedeu ao Instituto Humanitas Unicinos, precisamos ser mais agressivos no discurso. O que podemos concluir então é que enquanto discutimos as formas de se desenvolver e de se consumir de maneira responsável sem apontar a real origem do problema, o real culpado, sabe? Realmente vai ser bem mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do problema. Obrigado.